Olá pessoal, então retornando aqui a terceira etapa do nosso trabalho, que é justamente a interpolação dos dados, né, por meio do inverso do quadrado da distância. Então, após a gente terminar a determinação da precipitação média pelo polígono de Thyssen, o diagrama de Voronoi, nós vamos agora interpolar os dados, né? Então nós já temos a bacia, né? Então se a gente for na nossa pasta Trab-Hidro, então lá na pasta bacia a gente já vai ter a bacia delimitada, né? No meu caso aqui a bacia do rio Goiânia, então é essa bacia aqui, na qual eu vou alterar essa forma aqui da gente ver a bacia. Vou colocar uma linha simples, vou colocar na cor vermelha. E a nossa bacia, né, a delimitação da bacia hidrográfica que a gente fez por meio do modelo de elevação digital da Embrapa, tá? Com a resolução espacial de 90 metros. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente já tinha identificado os pluviômetros que a gente tinha dentro dessa bacia e a gente utilizou esses pluviômetros para fazer o polígono de Thyssen. Agora a gente vai utilizar tanto a localização dos pluviômetros como os dados pluviométricos para identificar as áreas que chovem mais ou menos dentro da nossa bacia hidrográfica. Então, para isso, a gente vai voltar um pouco na pasta, né, Trab-Hidro, né, que a gente tinha criado, e dentro dessa pasta agora eu criei uma nova pasta chamada variabilidade. Então eu vou na minha pasta variabilidade e lá dentro eu vou colocar a planilha que eu fiz de acordo com a tabela lá do polígono de Thyssen. Então o que foi que eu peguei da tabela do polígono de Thyssen? Então essa era a tabela que a gente tinha do Thyssen, né? Então eu vou pegar do ID até o posto, vou copiar e vou abrir um novo arquivo. Vou criar um novo arquivo em branco e vou colar esses dados. Fora esses dados, eu vou precisar da pluviometria. Então eu vou pegar, no meu caso aqui, lembrem-se que eu estava trabalhando com um acumulado. Vocês estão trabalhando com um mês só. Então eu vou pegar o meu acumulado, vou copiar e vou trazer para cá colando especial. Eu vou colar só os valores, tá? Então pronto, eu fiquei com isso aqui, ó. Eu tenho o ID de 0 a 6, que são 6 estações, longitude, latitude, o código, o nome do posto e a variável que eu vou querer interpolar. O que é que eu vou ter interpolado? O acumulado de precipitação dos postos da minha bacia hidrográfica, certo? Então, ó, essa é a nova pasta, então eu vou salvá-la, certo? Salvar naquela mesma pasta variabilidade, então eu vou salvar com o nome acumulado. Em XLS, tá? Eu vou criar uma nova planilha em XLSX com o nome acumulado. Então salvei. Só que vocês lembram que o QGIS ele não aceita o formato XLSX. Então eu tenho que salvar como na mesma pasta com o mesmo nome, só que não em XLSX, mas sim em CSV separado por vírgula, certo? E aí sim, ó, salvo. E aí ele dá uma mensagem dizendo que esse formato não suporta. Então coloco sim. E aqui eu já posso fechar a minha planilha porque eu já fiz as adições necessárias. Então salva, sim. Fecho a outra também. Né? E agora eu vou no QGIS e vou carregar aqueles pontos aqui. Então lembra lá, vou na vírgulazinha, adicionar a camada. Aqui eu vou chamar o arquivo CSV, ele já aparece aqui, eu estou na pasta variabilidade agora. Ó. Clico aqui, trago ele, lembra lá,
Aqui tem que estar System, delimitadores personalizados, porque o meu dado é separado por ponto e vírgula, certo? Outra coisa que vocês têm que se atentar, aqui tem que estar longitude no campo X e aqui latitude no campo Y, e aqui vai aparecer a sua tabela, tá? Lembrando que a gente vai querer interpolar, no meu caso aqui da planilha tá com o nome acumulado, tá? Então guarda isso aqui porque a gente vai usar daqui a pouco, o nome que está aqui, ó, na coluna da precipitação. Então vou dar um OK. E aí ele pergunta qual é o sistema de coordenada desse arquivo. Esse arquivo aqui, esses códigos longitude e latitude, quando você pega lá no globinho da APAC, ele está em WGS84. Então, como eu peguei de um sistema de coordenada WGS, eu tenho que marcar aqui que esse dado que eu estou colocando é em WGS. Então, marca WGS aí e dá um OK. Pronto, e ele plota. Só que esse dado, ele é temporário. Então eu tenho que vir em cima desse acumulado, clicar com o botão direito e salvar como. E aí, ó, agora ele vai passar isso aqui para um shapefile. E aí eu vou selecionar a pasta, eu não quero na pasta bacia, eu quero na pasta variabilidade e vou salvar ele como acumulado também, só que shape, né? SHP. Então salvo. Aqui, ó, eu já vou converter ele agora não vou querer trabalhar com ele em WGS, vou trabalhar com ele em Sirga 2000 na zona da minha bacia hidrográfica. A zona da minha bacia hidrográfica é a 25S. Então notem, eu estou passando de uma coordenada geográfica, que era o WGS, e estou convertendo para Sirga e UTM, ou seja, sair de uma coordenada geográfica e vir para uma plana. Então, vê qual o fuso da bacia de vocês, converte para Sirga dentro do fuso da bacia, tá? Então, coloca aqui, ó, aqui vai estar System, e aí eu dou um OK. E aí ele já traz. Esse acumulado aqui é o que eu vou utilizar, esse aqui eu descarto. Então, esse aqui está correto. Esse aqui, ó, se eu for aqui em propriedades, em geral, eu vou ver que ele está em Sirga 2000 TM25S. Tá OK. OK. Pronto. Os meus pontos estão localizados na bacia e agora eu já posso interpolar. Como é que eu faço isso? Eu venho em Raster, Análise e venho em Grade Interpolação. Aqui, ó, ele já vai estar selecionado Bacia Rio Goiânia UTM. Não é esse dado que eu quero interpolar. Eu quero entrar com um acumulado. Então aqui eu seleciono um acumulado, certo? Campo Z eu vou marcar para dizer o que é que eu quero interpolar. E aí, ó, lembra lá, é o acumulado que eu quero interpolar. O arquivo de saída eu vou selecionar lá na pasta variabilidade e eu vou chamar isso aqui de interpolação. Sem acentos e sem espaços, ok? Cuidado com os caracteres especiais. Então, selecionei a pasta de saída, botei o nome do arquivo, vou marcar a caixa algoritmo. Aqui eu vou permanecer com essa caixa do jeito que está, inverter a distância a uma potência. Isso aqui também não vou mexer em nada. Vou marcar redimensionar, certo? E vou deixar os valores originais. E prestem atenção agora, extensão. Eu vou marcar a caixa, vou puxar essa caixa aqui, ó, para o lado e vou selecionar uma área no mapa que eu quero interpolar. Então vejam, eu vou selecionar uma área que ela passe um pouco da minha bacia, tanto lateral quanto na altura. Então eu venho aqui, ó, clico, seguro e arrasto, ó,
e deixo a área maior do que a área da bacia. Depois a gente recorta. Então, soltei, então ficou lá, ó. E agora eu puxo a caixa de volta e vocês vão ver que ele já marcou uma coordenada aqui, certo? Detalhe importante. No meu computador deu um problema quanto a essa nomenclatura que tem aqui embaixo. Então, vocês observem que aqui ele dá 3.000, 3.000, que é justamente a largura e a altura, certo? E depois ele coloca off, e se o de vocês tiver EHDR, vocês têm que mudar isso aqui. Então, como é que muda? Clica no lapisinho, vai lá, apaga o EHDR e vocês vão digitar maiúsculo G T I F F, GTIF, desse jeitinho que está aí. E aí vocês vão clicar em OK. E aí ele vai executar, ó. Processo concluído, OK, OK e fechar. Pronto, essa é a interpolação. Então, o zoom aqui, e aí, ó, eu vou mudar aqui, vou dar 2 cliques na interpolação, venho estilo, coloco aqui, ó, tipo de renderização para banda simples falsa cor, clico aqui em carregar valores mínimos e máximos, mínimo e máximo, precisão real, carregar. E aí ele já carrega aqui. Aqui você pode escolher a paleta de cores. Eu geralmente utilizo essa. Então, ó, aplico, OK. E aí você pode trazer a bacia aqui para cima. E aí você já olha como ficou a interpolação. Lembrando que os valores em vermelhos são os menores valores. Os valores em verdes representam os maiores valores. Então, para os dados que eu peguei do ano de 2007, acho que foi 2017, perdão, nessa porção da bacia choveu mais do que em qualquer uma outra. Aqui foi que choveu menos e aqui intermediário, certo? Então, ao contrário do que eu havia pensado, né, que a faixa litorânea da bacia ia chover mais, teve uma parte aqui, ó, que choveu mais do que a parte litorânea. Então, isso aqui é interpolação. O que é que a gente ainda pode fazer aqui? Fazer o recorte apenas da bacia que eu quero. Então, para isso, vocês vêm em raster, extrair, recorte. E aí vocês vão entrar com a interpolação, que é esse grandão, certo? E aqui eu vou selecionar o arquivo de saída e vou chamar ele de interpolação underline bacia. Bacia. Salvar. E aqui, ó, eu vou marcar camada máscara. Quem vai ser a camada máscara? Ou seja, a minha máscara de recorte vai ser esse arquivo aqui, ó, Bacia Rio Goiânia UTM, que já está selecionado aqui, certo? E aí vocês vão marcar essa caixinha aqui, ó, cortar a extensão do conjunto de dados alvo para a extensão da linha de corte, ok? Então, preste atenção aí. Outra coisa, de novo aqui, ó, embaixo, tá EHDR, então eu vou tirar esse EHDR e vou colocar GTIF e vou dar um OK. E aí, ó, processo concluído, fechar, desmarco aqui a minha interpolação e tá aqui, ó, posso remover essa interpolação e tá aí o meu interpolação bacia. Basta que eu altere aqueles mesmos padrões, ó, falsa cor, carregar, mínimo máximo, precisão real e mando carregar. E aí aplico e volto o meu desenhozinho da bacia. Se eu quiser, eu posso jogar esse acumulado aqui para cima para ele apresentar os pontos
e está interpolado a minha variabilidade da precipitação anual na bacia, certo? Então a terceira etapa do nosso trabalho era essa. Então, simples, né, como eu havia prometido para vocês, um procedimento bem simples. E aproveitando que a gente está aqui, né, no primeiro vídeo eu fiz um procedimento no qual algumas pessoas ficaram com dúvidas porque eu não completei o procedimento. Então, só para tirar essa dúvida de vocês, eu vou fazer essa parte. Então, notem, antes de fazer, finalizando essa etapa aqui do projeto, então vocês vão ter que salvar esse projeto, certo? Escolhe a pastinha, então eu vou escolher aqui Trabhidro, variabilidade, vocês vão salvar como variabilidade, vocês podem botar um underline, espacial da chuva, tá? Então salva, pronto. Esse arquivo aqui é o que vocês vão passar para mim, tá bom? Essa é a terceira etapa do nosso projeto. Ok. Terminando então, já terminou isso aqui, então eu vou tirar uma dúvida referente ao processo que a gente fez lá no primeiro vídeo. Então vou abrir um novo projeto aqui e vou puxar esse arquivo aqui da bacia, tá? Então eu acho que eu não tenho ele aqui, mas deixa eu pegar ele mais embaixo aqui. Acho que é esse aqui. Não. Deixa eu só descobrir onde é que ele está aqui. Tá aqui em shape, ó. Shape, pronto, esse aqui. Que eu passei esse shape para vocês de todas as bacias de Pernambuco e queria que vocês extraíssem apenas a bacia do interesse. Então eu vou clicar com o botão direito, vou abrir a tabela de atributo e vou selecionar a bacia. Então vamos tirar aqui a bacia do Capibaribe. Então vamos selecionar o Capibaribe, ele marca de amarelo lá no meu caso. Vou fechar a tabela de atributo e vou clicar com o botão direito, salvar como, escolher a pasta. Então vou escolher a minha pasta aqui no C, Trabhidro, bacia, e vou chamar bacias PE, bacias PE. E vocês podem mudar já aqui o sistema de coordenada, caso desejem, e vocês vão ter que marcar essa caixa aqui. Foi o detalhe que faltou no vídeo que eu gravei inicialmente. Se não marcar essa caixa, ele vai salvar todo o mapa e vocês vão ficar se perguntando por que ele salvou todo o mapa. Então marca isso aqui, porque aqui você está dizendo que só quer que ele salve o que foi selecionado lá na tabela de atributo. Então quando você marcar a caixa, dá um OK e aí ele salva só a bacia do Capibaribe, tá ok? Então essa foi a duvidazinha lá do primeiro vídeo que eu estou tirando aqui para vocês, tá bom? Então, bom trabalho para vocês. Um abraço.